Então, hoje eu estou aqui com a Henriette, com o Leonardo, com a Tatiana e com a Marta, para a gente falar um pouquinho sobre o prêmio desse ano. E, em primeiro lugar, eu quero abrir aqui com a Henriette, que foi o nosso top 1 desse ano, e teve mais de 15 mil votos, né? E te perguntar, Henriette, um pouquinho, fala um pouquinho como é que foi o top 100 advogados digitais, o que que mudou desde fevereiro, início de fevereiro, quando você recebeu a notícia que ficou, né, em top 1, e como você recebeu esse prêmio, na sua vida profissional e pessoal. Olá, olha, quero dizer que é um prazer estar aqui ao seu lado. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, sou sua fã, sou fã de todas essas feras que estão aqui também. E o top um mudou completamente a minha vida. Eu nunca imaginei que fosse mudar, Eduardo, nunca. Uhum. Eu resolvi participar do concurso, vou me inscrever ali, né? Quem sabe? Fico entre o top 100, entre os Uhum. top 100. E mudou porque eu acabei tendo mais, ganhando mais visibilidade. É uma coisa impressionante, né? E eu sei que quando saiu o resultado, eu tinha 420 mil seguidores no Instagram, né? Hoje eu estou batendo quase 700 mil. Então, o meu crescimento foi muito rápido depois desse top um, né? E para mim é uma honra, uma responsabilidade muito grande também, né? E eu estou muito feliz. Top um mudou muito a minha vida. Quando eu fiquei sabendo, tem até um vídeo meu nos meus stories, não sei se vocês chegaram a ver, quando você apresentou o resultado, eu quase infartei de alegria. Eu falei, eu sou top um, eu sou top um. Eu gritava, eu chorava, porque eu sou muito emotiva. E estou muito feliz, muito feliz. Top um mudou realmente a minha vida. Ah, não, a gente fica muito emocionado de pegar e ouvir esse depoimento, porque a gente faz com muito carinho o prêmio, dá um bastante trabalho, né? A DV Box, assim, ganha muito em visibilidade, mas a gente faz muito por acreditar nesse modelo de advocacia que vocês representam, né? Sim, sim. E a gente vê que é um trabalho muito sério esse top um, né? É um trabalho muito sério quando eu lembro que quando vocês foram dar o resultado, existiam candidatos, advogados que cadastravam e-mail que não existia, e Uhum. vocês foram cortando tudo aquilo. Então, é um resultado muito sério, é um trabalho muito sério esse top um. Isso. É, Não, a ideia basicamente é essa, a gente entregar o prêmio para os advogados que têm maior engajamento na sua rede social, que são os advogados que realmente conseguem prender o público, conseguem atrair o pessoal para sim, sim. a área do direito, né? Enfim, isso foi Sim. sensacional. Mas eu estou muito feliz de Que estar bom. aqui. Bom, vamos lá, depois a gente volta aqui e bate mais um papinho com a Henriette, né? E participando com a gente. Então, deixa eu voltar aqui para a Henriette, né? Nossa top um. Eu quero te perguntar aqui, Henriette, a Marta falou sobre seguidores, sobre visualizações, sobre engajamento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, como crescer nas redes sociais, mas também vamos falar que o nosso público gosta, que é contrato de honorários, né? Por- É verdade. Olha, como crescer nas redes sociais? Essa foi sua pergunta. Eu sempre falo uma coisa. A Marta lembrou muito bem. Quem não é visto não é lembrado. Não adianta. Você tem que estar aparecendo ali, ou no Store, ou no Reels. De alguma maneira você tem que aparecer, tá? E como crescer? Você tem que entender a dor do cliente. Você tem que ver onde é a dor do cliente para você poder fazer um vídeo que ele goste, que ele possa curtir, que ele possa compartilhar, que ele possa comentar, e você tem que ir direto na dor dele. E o que que acontece? Muitas vezes, quando eu comecei no mundo digital em 2021, que foi na época da pandemia. Então, que aconteceu ali? Veio o lockdown na época da pandemia, eu tinha que pagar despesa de escritório e o prefeito da minha cidade mandou fechar tudo. Eu falei, o que que eu vou fazer? Aí foi aí que eu comecei a gravar vídeos
vídeos longos, porque na época não tinha em quem a gente inspirar. Hoje, graças ao mundo virtual, a gente pode se inspirar em várias pessoas, né? E eu comecei a gravar esses vídeos longos na época, e eu estourei foi mais ou menos em 2023, que foi um vídeo que eu fiz sobre o alcoolismo. Então é isso. E em relação aos honorários, qual que foi a sua pergunta? Eu não entendi. Se, como que vem do digital, assim, os clientes, como é que vocês fecham, se tem fechamento, se também é como a Marta que vai presencial, como é Sim, que sim. funciona? No meu escritório, 50% é presencial e 50% é digital. Não, pode colocar hoje 40% presencial e 60% é digital. Aí eles entram em contato, a gente tem ali o WhatsApp na rede social, por exemplo, no Instagram. Eles entram em contato, agenda consulta com a gente, né? Se fechar o contrato, não cobro a consulta. Se eles fecharem o contrato, por exemplo, uma ação trabalhista, não cobro. Agora, se quiser só orientações, por exemplo, direito de família, previdenciário, aí a gente cobra um valor, né? Mas eu tenho toda uma equipe de marketing ali que recebe o cliente primeiro, né? Ah, eu quero que faz o agendamento. Hoje em dia também tem os robôs no WhatsApp, né? Que os advogados devem, a maioria dos advogados devem ter, que te encaminha, ó, você quer falar em qual setor, qual é a sua dúvida? É assim que a gente fecha os contratos. Perfeito, show de bola. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho para a Henriette também, né? Primeiro eu quero fazer uma rodada para a gente falar um pouquinho de gestão e depois falar um pouquinho de tecnologia. Quero mostrar para o público que vocês também são gestores, lideram escritórios, têm equipe, têm uma organização para dar conta de todos esses leads que chegam, esses contatos, essa oportunidade de contratos, né? Então eu quero perguntar aqui para a Henriette um pouquinho sobre a tua gestão lá no escritório, como que funciona hoje também. Pensando o seguinte, né? Podem até fazer um diferencial assim de antes da vocês são celebridades da advocacia digital e depois da fama, né? Como que foi a relação e a mudança, o impacto do Instagram na gestão de vocês antes de ter essa visibilidade inteira e depois dessa visibilidade, como é que a gestão ficou? Eduardo, em 2021, eu tinha um escritório físico com duas secretárias, uma mocinha para o financeiro e três advogados. 2021. Depois que eu comecei nas redes sociais, que eu vi equipe muito boa nisso, porque não é simplesmente você só advogar, só colocar o rostinho bonito na internet e fazer uma audiência e o cliente receber. Não é, por trás disso tem toda uma estrutura, toda uma técnica, né? E eu tenho o RH dentro do meu próprio escritório. Isso. Hoje eu tenho 37 colaboradores diretos, né? E tenho 112 indiretos, que, no caso, são diligentes, né? Por exemplo, uma audiência no Amazonas, por exemplo, eu contrato esse diligente para fazer se for presencial. Né? Então, eu tenho toda uma estrutura. Tenho uma equipe de marketing, que é quando que é a primeira, são as primeiras pessoas que o futuro cliente conversa para agendar comigo. Isso é muito importante você ter no escritório, porque, por exemplo, você manda uma mensagem para mim que você quer fazer um divórcio, por exemplo, né? Quer fazer um divórcio. O que acontece com muitos advogados, eles deixam passar essas mensagens e elas saem depois. Então, o que acontece? A pessoa já me manda mensagem hoje, passa uma hora no máximo e eu já respondo a ela. Eu não, né? A minha equipe. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho uma equipe muito boa. E o cliente, quando chega no escritório, assim, tipo, às vezes tem alguns advogados que são presenciais, às vezes eles não estão e esperam muito mais de uma hora, às vezes vão no outro dia, mas no digital, Exatamente. passou uma horinha e já tá reclamando, né? Exatamente. Exatamente, Eduardo. Me mandou. Eu não, eu tenho uma qualidade e eu quero falar isso para os advogados. Não deixem, gente, não deixe perder cliente, não deixe perder cliente, não deixe dar atenção para o cliente, porque esse é o meu diferencial, igual eu disse. A pessoa, quero falar com a doutora Henriette, aí tem a mensagem, é da equipe, da doutora Henriette, qual é o assunto?
Ah, divórcio. Quer marcar consulta? Com ela é tal valor, é X, com a doutora Henriette é X, porque eu sou a top 1 do Brasil. Com a doutora Henriette é X, com a assessoria é Y, e é isso, né? Vários advogados que dão atenção. Uma coisa que muitos advogados pecam, Eduardo, que eu percebo, é que você entrou com ação para o seu cliente, entrou com ação para o seu cliente, e depois o cliente quer saber a data da audiência, o andamento do processo, e por muitas vezes o advogado esquece desse cliente. Isso, olha, muitos clientes que eu tenho hoje vieram de outros advogados que não deram atenção, não tiveram carinho, não tiveram zelo pelo cliente. Então, isso é uma tática É, infalível. tratar o cliente bem é estratégico, né? Então, É, e só dá compartilhando contigo, atenção. dá atenção. Então, inclusive assim, eu vejo hoje com maus olhos o advogado que não tem redes sociais e site e Google Meu Negócio, porque ele fica livre de não receber reclamação, né? E aí, se tu for ver, eu não vejo, não sou só eu que vejo, são os clientes também que vê, né? A gente fez uma pesquisa que os clientes, primeiro, 89% dos clientes consultam a internet para ver as referências sobre advogado, mesmo quando vão no presencial. Aí, se eles não encontram nada, o que que esse advogado tem a esconder, né? E nós, advogados digitais, que a gente está nesse movimento, a gente tem que fazer isso que nem a Henriette, pensando no nosso, mas pensando na classe de advogados digitais, porque a gente está no mesmo grupo, no mesmo barco, precisando viver a experiência boa do cliente, né? Exatamente, exatamente. Isso para mim é fundamental. Hum, Por exemplo, se o cliente manda uma mensagem no meu direct, doutora, preciso de uma consulta urgente. Aí, se eu não tenho uma equipe de gestão, se eu não tenho, eu vou ver essa mensagem depois de uma semana. Depois de uma semana, o cliente já arrumou vários ah, advogados. Então, isso eu acho que é mas essencial. quantos anos tu tem em escritório já, Henriette? Eduardo, eu tenho um escritório, a minha mãe, ela é advogada. Ah, Minha mãe é advogada. E eu tive muita sorte que eu tenho o mesmo nome que a minha mãe. que massa, que É, interessante. é. Poxa. E a minha mãe, ela se formou muito tarde, ela com quase 40 anos. Foi uma luta para ela estudar. Na época, meus pais eram separados. E aí ela aposentou e eu ampliei o escritório. Veio com o mundo digital. Por quê? O que que acontece? Em 2021, eu tinha um escritório físico lá, bonitinho e tal. Depois que veio a pandemia, que eu Uhum. comecei a colocar a cara nas redes sociais, ampliou muito. Ampliou muito. Mas antes dessa data aí, voltando um pouquinho, porque agora que vocês são celebridades, né, que Henriette, todo mundo é teu fã, assim, e acha que, tipo assim, é impossível para outras pessoas seguirem a tua caminhada, né? Mas eu gosto de falar um pouquinho de antes da fama, né, antes do sucesso e tal. Como que foi essa caminhada? Quantos anos tu ficou no digital no Tá, presencial, sem vivenciar? tá. Eu tenho um escritório desde 2008. Uhum. 2008. E em 2021, quando veio a pandemia, mandou fechar tudo, eu falei, como que eu vou pagar meus clientes? Como que eu vou pagar meus funcionários? Como que eu vou pagar energia? Como que eu vou pagar aluguel? Como que eu vou pagar telefone? Como que eu vou comer? Mandou fechar tudo, né? Aí foi que eu comecei no mundo digital. Uhum. Foi aí que eu comecei. Foi um vídeo que eu fiz. Uhum. São três vídeos que são assim hilários, muito Uhum. engraçados, que foi um, um, um vizinho que queria, a vizinha que queria denunciar a outra vizinha, Uhum. porque ela estava aposentada por invalidez, mas ela estava caminhando normalmente na rua. Aí eu dei uma boa Tititi, resposta hein? nela, dei uma resposta. Não é porque a pessoa está andando na rua que ela está bem, ela não precisa estar numa cadeira de roda, numa cama, para estar afastada pelo INSS, né? Aí, como esses vídeos começaram a viralizar, eu comecei a ter autoridade, Uhum. né? Outro foi do alcoolismo, que eu falei que um alcoólatra também pode ter o direito de se aposentar, né? As opiniões ficaram divididas, porque falaram mal de mim, que eu estava incentivando o alcoolismo. É. E o outro vídeo que viralizou, depois de 2000, que foi em 2021, quando eu parei de atender presencialmente, só ali que eu fui para a internet, foi de um
um moço que fez uma pergunta para mim, que o patrão dele falou que ele não tinha, que ele nunca tinha trabalhado lá. Que ele nunca tinha trabalhado lá. Eu falei, não, deixa comigo. Aí eu falei, você vai mandar uma mensagem para ele? O patrão estava devendo acho que R$ 400 na época. Manda uma mensagem para ele, pergunta quando que você vai poder receber seus R$ 5.000 que o seu patrão está te devendo. Ele, doutora, mas não é esse valor. Eu falei, mas você vai. Ele falou assim, que é isso? Você trabalhou aqui não sei quantos meses, te devo só R$ 400. Aí a gente construiu uma prova. Aí esse vídeo viralizou também. E foi aí, a partir daí, desses vídeos que viralizaram, que eu estourei na Não, internet. essas ideias assim de conectar com a vida real, né, com coisas que são Sim, do dia a dia do trabalhador, da população em geral, enfim, né? Eu acho que vocês conseguiram todos vocês fazerem isso de uma forma muito bem feita, assim. Então, não, sensacional. Eu fiquei maravilhado aqui. Aí foi quando eu comecei que hoje Henriette, atendo presencialmente. Eu vou te falar, Eduardo, eu atendo hoje 5 clientes no máximo por semana presencial, no máximo. Eu tenho toda uma equipe, né? Tem meus assessores por trás disso que eu tive que contratar, mas hoje em dia o mundo ele é todo digital. Ele é todo digital, não adianta, porque hoje o mundo é digital. Meu marido me falava isso há um tempo atrás. Ele falou assim, ele falava, vamos fazer atendimentos por vídeos, né? Eu viajava muito com ele para Brasília e a gente estava lá. Ele falava, daqui uns anos a gente vai poder mudar para cá. Eu falei, você acha que eu vou mudar para Brasília? Nunca. Eu tenho meus clientes aqui no meu escritório. Então você vê, e de uma hora para outra, virada de chave. Porque eu falei, gente, hoje em dia não existe isso, é todo virtual, né? Não, sensacional, sensacional. A gente adora ouvir, né? E as histórias de vida assim conectam demais, né?